o que o novo filme do Superman de James Gunn nos tem a dizer. Afinal, com a leva de filmes ruins e ridículos, nós deparamos com um filme diferente, que foi capaz de causar uma divisão na internet. Muita gente amou, mas também muita gente odiou. Parece que vemos um super frágil, fraco e debilitado. Mas será que o que dizem condiz com a realidade? Bom, eu não sou o Jurandir para falar da estrutura do roteiro desse filme, mas como amante do cinema e de sua simbologia, principalmente quando falamos de herói, sim, esse filme restaura um conceito que foi ofuscado por histórias que visam mostrar apenas o lado perverso do herói, ou do famoso anti-herói. Para falar desse filme, temos que voltar ao começo dos anos 2000, o começo da era do herói do cinema. Eu era uma criança quando vi o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Foi a primeira vez que eu fui encantado pela magia do universo dos heróis dos HQs, reproduzido brilhantemente no cinema. Não era simplesmente sobre ter poderes de uma aranha radioativa, mas saber lidar com eles, e usar mesmo que signifique renunciar a muitas coisas, isto é, usar esse poder para o bem. Depois vemos o Homem de Ferro, nos trazendo a maior história de evolução de caráter de todos os tempos. Um bilionário narcisista que aprende a usar seu dom para ajudar seu próximo. Tony Stark percebe que existe um propósito em sua vida, pois até então ele havia usado a sua inteligência para si próprio, mas há uma graça em salvar e ajudar as pessoas. E ele teve que adquirir essa maturidade quase morrendo e percebendo que ele é apenas um homem vulnerável como qualquer outro. Eu só citei alguns, mas teve X-Men, Batman e o maior crossover de todos os tempos, Os Vingadores. Essa era conquistou um mar de fãs ao redor do mundo e apresentou o que até então só existia nos quadrinhos. Através dessas histórias fictícias, nós nos identificamos, nós sentimos inspirados a nos tornar indivíduos melhores, pois um herói é forte, mas ao mesmo tempo é vulnerável. Um herói não pensa só em si mesmo, mas pensa primeiramente no seu próximo. As suas habilidades não são para se vangloriar, mas para salvar. Isso é um herói. O que mudou no cinema de hoje em dia? Bem, é evidente que as histórias passaram por uma modificação. Os filmes de heróis se tornaram uma cartilha política que não visa entreter, mas enfiar goela abaixo um pensamento ou ideologia. Roteiros desconexos que não se preocupavam em criar uma jornada de evolução de caráter e força, mas para destruir tudo que veio de bom antes. Não é preciso nem citar os filmes recentes, pois todos nós conhecemos ou até esquecemos por sua estupidez e discurso político forçado. A Marvel perdeu esse propósito de contar uma boa história. E toda vez que parece que havia uma coisa boa, vem uma coisa pior do que antes. Estão mais preocupados em desconstruir aquilo que, na opinião dos executivos das grandes produtoras e até de alguns roteiristas e diretores, é ultrapassado, do que construir um universo coeso e extraordinário igual aos filmes do começo de 2000. E a DC? Onde ela parou nessa história? Nós vimos Zack Snyder trazendo uma versão do Homem de Aço, divina e gloriosa. Cenas de pancadaria sem fim e um super que não aparenta se importar tanto com as pessoas. Afinal, ele luta destruindo tudo que está em volta. Não há uma conexão mais profunda com as pessoas da Terra, o que é a essência do Super-Homem. E mesmo com os filmes posteriores, a própria Liga da Justiça se torna inútil comparado com o poder imensurável do Superman. Eu odiei aquela luta do Lobo da Steppe. E mesmo parecendo ser tão forte, na verdade ele apanha muito e não salva ninguém. Apanhou do Batman e morreu pelo Apocalipse. Muitos cinéfilos estão fazendo uma comparação entre o Homem de Aço de Snyder e o Superman de James Gunn. A principal crítica é que o novo Superman é fraco, sendo que o seu antecessor pareceu sofrer muito mais. A grande questão parece que as pessoas estão mais preocupadas com a cena de ação destrutiva do que um herói que salva. Eu não digo que o Homem de Aço foi um filme totalmente ruim, mas que errou muitos aspectos sobre o herói azulão dos quadrinhos. Perceba como os heróis são tratados ultimamente. Apenas veja Capitão Pátria, uma versão distorcida do Homem de Aço, que usa os seus poderes para justamente se vangloriar e rebaixar o seu próximo. Omni-Man, que se preocupou em conquistar a Terra em vez de salvá-la. Somos bombardeados de heróis que não são heróis.
Claro que essas nuances sobre o herói são totalmente válidas e dignas de análise, mas por que não simplesmente termos de volta os heróis clássicos, com as genuínas motivações que fazem ele ser um herói? Quando eu fui ver o novo Superman, eu havia diminuído significativamente as minhas expectativas pela crítica negativa, que não é muita, mas bem barulhenta. Todavia, quando vi o filme, fiquei envolvido pela conhecida sensação que há muito tempo eu não tinha sentido. Fiquei feliz de ver um herói comprometido em dar o melhor de si pelo bem das pessoas, coisa muito escassa de se ver ultimamente. Não fui pro cinema para ver o Homem de Aço farmando aura enquanto destrói a cidade. Eu fui para ver o Superman sendo um símbolo de esperança e salvando as pessoas. Eu me senti vendo os filmes do início de 2000. Não estou descartando os erros do filme, pois é um filme que apresenta muitos conceitos em um espaço de tempo de 2 horas. Ele não é um filme de origem, mas assim como outras obras, exemplo, Star Wars, o filme já começa nos introduzindo em um universo já estabelecido há pouco tempo para ser desenvolvido. Isso pode ser ruim e bom para alguns. Facilmente esse filme poderia ter mais de 2 horas. Antes da parte boa, vou falar das críticas. Muitos falam que o filme aborda temas políticos, mas eu não vejo um filme político, uma vez que é sensato imaginar que se existissem heróis da vida real, eles estariam em um mundo geopolítico, onde as suas ações podem causar discussões no mundo. E digo que, se no mundo real as pessoas discutem por coisas bobas, imagine se houvesse uma alienígena que invadia um país para impedir uma guerra. Claramente isso causaria um tumulto. Ele é um super fraco? Antes, qual a definição de fraqueza? Apanhar do vilão? Pois nesse filme eu vejo um super que se limita para salvar as pessoas. Um super que não é narcisista ao ponto de usar seus poderes para demonstrar ser grande, mas para salvar até as criaturas mais simples, como os animais. Eu acho isso emocionante, pois é a definição clara do que é ser um herói. Não é sobre os seus poderes, mas sobre a sua bondade e como ele acredita na humanidade. Eu preferia alguém que me salvasse caso existisse um super, do que um que destrói a cidade onde vivo. Os coadjuvantes do filme são incríveis, mas muitos dizem que essas participações ofuscam o Superman. Não ofuscam, mas complementam. O filme não trata especificamente o Superman em si, mas um símbolo que inspira todos os outros heróis, o símbolo da justiça e bondade. Ele não é fraco, pois no filme diz que a primeira vez que ele perdeu foi para o Ultraman, um clone genético dele mesmo, auxiliado pelo próprio Lex Luthor, que vale ressaltar, um vilão bem representado pelo ator Nicholas Hoult. Um vilão sem escrúpulos, que odeia tanto o Superman, onde a sua motivação é a coisa mais estúpida, a inveja, pois ser mal é ser estúpido. O filme fala sobre identidade, um tema que já falei aqui em outro vídeo, e isso é um elemento ótimo para o herói. O que importa não é o que seus pais biológicos disseram para você, mas sim a sua criação e seus valores construídos enquanto amadurece. Um ensinamento que vale a pena ser recordado. Não foi uma alteração inútil que muitos dizem ser progressista. Já ouvi críticos dizendo que o Superman, entre aspas, apanha, e é um símbolo da decadência dos Estados Unidos. Eu preciso nem responder essa pergunta, pois o próprio filme responde. O próprio filme desmente essa coisa do Superman representar um país. Ele representa ele mesmo, um símbolo. E isso está na estrutura do personagem, desde as HQs e seriados. Eu não odeio as versões anteriores do Super, mas parece que as pessoas criam a ilusão de que ser super é não sofrer, sendo que a graça do herói é ele sofrer. Afinal, o que não é mais nobre do que o auto-sacrifício por outras vidas? O ser humano, com as suas fragilidades e defeitos, é valorizado por um ser com poderes sobre-humanos, que não hesita em salvá-los quando é preciso. Ser Superman é servir a sociedade, e nos inspiramos nele para servir também a sociedade e criar um mundo melhor. Ele não é onipresente para estar em todos os lugares, por isso existem outros heróis que se inspiram nele para fazer o bem. Isso se chama universo compartilhado e eu não vejo problema algum. As pessoas estão acostumadas com o herói que mata tudo com um soco. Eu também gosto dessas obras, mas eu me simpatizo mais com o herói que ralando
consegue superar as dificuldades junto com seus aliados e vencer, pois vencer é ajudar o próximo. E se você prestar atenção, esse Superman não é fraco, ele é inteligente e forte. Mesmo no recuperar da Kryptonita, ele consegue lutar com seu clone e um meta-humano que consegue destruir a sua parte interna, consegue voar e derrotar os dois. Isso é fraqueza? Bom, eu vejo nobreza em seus atos. E o Krypto é totalmente viável na história. Até na vida real usamos o cachorro para autodefesa, pois é um animal com a mandíbula mais letal. Os dois trabalhando juntos é algo incrível de se ver. E provavelmente esse será o único filme com os dois juntos. Por que não fazer isso? Essa é a minha opinião sobre o filme Superman. E digo pra você que se você gostar dos quadrinhos, do seriado da Liga da Justiça ou até mesmo do herói em si, você vai gostar desse filme. Ele é o começo de uma nova era que espero que seja cada vez mais explorado nas interações desse novo universo. Contudo, onde veio esse auto-sacrifício dos heróis? O próprio Superman foi inspirado em Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem. Não tem coisa mais intrigante do que um Deus Supremo morrer na cruz do Calvário. Isso, na visão do homem, é estúpido. Não é só descer da cruz, porém você verá que aquele sacrifício foi para salvar a humanidade. Um homem que não ensinou a ser o maior, mas o menor, a não ser servido e sim servir. Isso é um verdadeiro herói. Saí do cinema maravilhado vendo esse conceito retornando de forma brilhante. Se ser forte é o que mais importa, então irei definir. Ser herói não é o quanto você é forte, mas sim o quanto você é capaz de ajudar os mais vulneráveis. Muito obrigado pela atenção e você está no canal do Caleb Ferreira.